Olá, está começando a partir de agora mais uma videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E o objeto de conhecimento que será tratado, explicado e que, sem sombra de dúvidas, irá contribuir com o seu aprendizado e a sua gama de conhecimento é construção da cidadania no Brasil. Nós falamos já em diversas videoaulas a respeito da questão da cidadania, da importância da participação popular, das possibilidades de participação e de atuação dos indivíduos na sociedade brasileira. Mas é muito importante também nós historicizarmos, compreender como que a cidadania no nosso país ela foi formada. E é o que nós vamos aprender a partir de agora. Então visualize em tela, nós temos aí uma pergunta-chave fundamental, o que é cidadania? A bandeira do Brasil, várias pessoas reunidas e nós temos o seguinte conceito. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres que garantem a participação das pessoas na vida política, econômica e social do país. Ou seja, aquele que é cidadão, ou em outras palavras, aqueles que são membros de uma determinada sociedade, eles não podem, sob hipótese alguma, ser escanteados das questões sociais, políticas e econômicas do nosso país. E agora eu vou acrescentar uma outra informação a vocês. Aqui no Brasil, nós temos as características, as peculiaridades da nossa condição democrática. A democracia, ela é uma forma de governo uniforme em todas as sociedades, ela é homogênea. A democracia, por exemplo, no Brasil, ela é a mesma democracia executada da mesma forma, com a mesma metodologia, por exemplo, nos Estados Unidos? Com certeza não. Cada país tem a sua historicidade, cada país tem a sua trajetória. A democracia americana, ela tem um modus operandi totalmente diferente daquilo que é vivenciado na realidade brasileira. E vice-versa. E, inclusive, nós vamos retroagir na história. Será que em todos os momentos a democracia ela foi pautada por isso, com a população escolhendo os seus representantes? Não. O regime democrático ele já teve um caráter excludente. Isso implica dizer o quê? Hoje nós podemos falar em milhares de pessoas que é atribuído a elas essa condição de serem cidadãos e cidadãs. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, na Grécia Antiga, lá no contexto social antigo, eles já viviam uma democracia, mas nem todos eram considerados cidadãos. Por exemplo, mulheres, escravos, estrangeiros, homens endividados, não eram tidos como cidadãos. Consequentemente, eles não tinham poder, eles não tinham o direito de contribuir com os rumos das cidades-estados que até então existiam naquela época. Somente os homens livres eram considerados cidadãos. Mas como que esses homens livres, eles exerciam a democracia? Era uma democracia representativa, como nós conhecemos na atualidade? E eu também respondo para vocês que não. Hoje o nosso modelo, ele é representativo. Lá na antiguidade, eles vivenciavam uma democracia direta. Ou seja, aquele que era cidadão, ele estava reunido na ágora, em praça pública, com os outros cidadãos. E lá eles debatiam diretamente, sem intermediário, as questões relativas à cidade.
E dali a tomada de decisões, ela ocorria. Não se dava através do sistema de voto como nós estamos habituados hoje. O voto ele é uma estratégia, uma metodologia convencional, em que nós chegamos a um consenso. Como os próprios teóricos utilitaristas, eles preconizam o critério da maioria. Temos numa sala de aula uma determinada decisão a ser tomada e é necessário nós termos conhecimento a respeito, digamos assim, da opinião dos alunos e precisamos que os alunos contribuem em votar. Todos os alunos eles precisam concordar? Sem sombra de dúvidas que não. Porque em qualquer contexto, em qualquer situação, em uma sala de aula, em um ambiente de trabalho, na sociedade em sua totalidade, essa homogeneização de opinião, ela será muito rara de acontecer. E a divergência, quando tratada de forma respeitosa, com maturidade, ela é absolutamente salutar para todo e qualquer contexto. Mas aí as pessoas, elas fazem o quê? Votam. Ney, qual é a tua opinião? Lá eu vou votar, levantar o meu braço, fazer uma anotação em um pedaço de papel e a partir daí nós vamos ter, digamos assim, a decisão. Porque o que impera é o critério da maioria. Por isso que nós elegemos os nossos governantes. Periodicamente, a cada 2 anos, nós temos eleições no Brasil. E essas eleições convidam todos os cidadãos brasileiros a votar em representantes. Sejam eles vereadores, prefeitos, governador do estado, presidência da república, enfim, os cargos eletivos que estão à disposição naquele pleito eleitoral. Então, esse é um ponto. Então, a democracia antiga, ela não funcionava com essa sistemática, com essa metodologia que eu estou ponderando a todos vocês nesse momento. Como eu já destaquei, era uma democracia direta, era uma democracia que valorava a oratória das pessoas. As decisões, elas se davam através do poder de convencimento e o poder de persuasão, né, que o indivíduo que iria discursar em praça pública, ele teria que ter essa habilidade no sentido de convencer os demais, né, justamente para se chegar a uma determinada decisão. Diante disso, feito essa distinção, o que é que nós conseguimos diagnosticar, verificar? Nós temos toda uma trajetória que faz com que a democracia ela vá sendo alterada ao longo do tempo. E, diante dessas alterações, a mais substancial, ela está vinculada ao reconhecimento da cidadania. Quer queira, quer não, essa estrutura, as características da democracia direta, essa que vigorou durante muito tempo na antiguidade, ela acabou, ela restringia o número de cidadãos, no sentido de não reconhecer a maioria da população enquanto tal. Mas, pós isso, quando as mudanças começaram a acontecer, nós tivemos essa ampliação do reconhecimento à cidadania. Dito isso, vamos avançar com mais algumas informações. Visualizem em tela, né? Ainda nessa questão da cidadania, destacando, conforme vocês podem observar em vermelho, a palavra democracia e ao envolvimento de 3 dimensões fundamentais, que no caso são 3 tipos de direitos, inclusive os artigos da Constituição Brasileira de 1988, eles estão justamente vinculados a esses direitos que vocês acabaram de observar. E vamos visualizá-los novamente. Quais são esses direitos? Os direitos civis. Quando eu trato de direitos civis, eu estou tratando de direitos de cidadania. São os direitos da pessoa. São direitos que todos os cidadãos possuem. Liberdade, igualdade perante a lei, segurança, enfim. Direitos políticos. Votar e ser votado, participar das decisões coletivas, enfim. A não centralidade das decisões nas mãos dos nossos representantes.
E os direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão mais vinculados à questão da nossa qualidade de vida, acesso à saúde, à educação, à moradia e o trabalho, e são direitos essenciais a todo e qualquer cidadão. Ser cidadão é também assumir responsabilidades, atuando para melhorar a comunidade e fortalecer a democracia. Então, nós precisamos verificar o quê? Existem os direitos, que agora há pouco eu mencionei a todos vocês, os civis, os políticos e os sociais. Mas precisamos também evidenciar um outro aspecto. Se você tem direito, você também tem deveres, né? Você também tem obrigações a cumprir. E isso faz parte da cidadania. Você tem que cumprir com as normativas que regem a sociedade na qual você está. Porque é necessário para a convivência social a imposição de limites. Da mesma forma que a legislação ela vai me beneficiar, a legislação ela também vai me limitar o meu comportamento para que eu não venha agir de uma maneira que venha violar e desrespeitar o direito de outras pessoas. Isso implica dizer o quê? Implica dizer que o meu direito, ele não é um direito soberano em relação ao seu. É aquilo que dentro do direito se chama de isonomia jurídica. É por isso que o artigo 5º da Constituição Brasileira, ele começa com a seguinte anotação: todos são iguais perante a lei. Nós temos os mesmos direitos e nós temos os mesmos deveres. Mas aí você pode me questionar a respeito de privilégios que algumas pessoas têm. E aí você acaba ponderando a incompatibilidade da legislação com aquilo que é praticado. O que ocorre é que, a partir do momento em que as pessoas elas vão se relacionando umas com as outras, essas relações de amizade e principalmente as relações econômicas, elas acabam influenciando e muito na resolução de determinadas pendências que possam existir. Ou seja, os indivíduos, na dinâmica das suas relações sociais, vão criando vantagens para poder obter benefícios e assim se sobressair em relação a outras pessoas. Mas não é a lei que preconiza a questão de você estar obtendo essas vantagens. Vamos avançando? Agora nós vamos observar algumas informações que elas estão relacionadas à cidadania, mas levando em consideração outros contextos da história do nosso país. Então, por isso que você pode visualizar no título Cidadania na Colônia e no Império. No nosso primeiro marcador, no período colonial, que se estendeu de 1500 a 1822, não existia cidadania plena. O Brasil era colônia de Portugal e a população vivia sob forte hierarquia social e escravidão. No nosso segundo marcador, povos indígenas e africanos escravizados eram totalmente excluídos da vida política e jurídica. Terceiro marcador, com a independência em 1822 e a Constituição de 1824, surge uma ideia inicial de cidadania, porém restrita aos homens livres, proprietários e alfabetizados. E, por fim, o voto era censitário, ou seja, dependia da renda, sendo que a maioria da população continuava sem direitos, ou seja, os critérios eles estavam estabelecidos no sentido de tolher aqueles que participavam dos processos decisórios. Na Primeira República e os direitos políticos. A proclamação da República, em 1889, prometeu ampliar a participação popular, mas na prática manteve fortes exclusões sociais e políticas. No segundo marcador, o voto continuava limitado aos homens alfabetizados, mulheres, analfabetos, e grande parte dos trabalhadores não participavam, ou seja, não dispunham do direito político de votar e muito menos de serem votados. Durante o período
1889 a 1930, o poder político era dominado pelas elites agrárias. Aí nós temos a política do café com leite, que caracterizou muito o contexto brasileiro. Mesmo assim, movimentos operários e sociais começaram a reivindicar melhores condições de trabalho e maior inclusão política, plantando as bases da cidadania moderna. Vamos avançar mais um pouco. E aí aqui nós temos, está sendo apresentada a todos vocês podem visualizar a carteira de trabalho, e aí nós temos o título, Era Vargas e a Consolidação dos Direitos Sociais. Mas antes de explorar essa informação com vocês, é absolutamente necessário ponderar, em acordo com as informações que já foram apresentadas, o quanto que a cidadania realmente ela foi um processo de construção no nosso país. Ela não foi algo que imediatamente ela foi concedido para as pessoas, principalmente quando nós levamos em consideração o período colonial no nosso país, que perdurou por mais de 3 décadas. Né? Então, os indígenas, a população indígena, o olhar etnocêntrico que existia naquela época, os considerava o quê? Pessoas selvagens. O negro africano escravizado no nosso país, devido também à visão etnocêntrica que existia naquela época e que em certa medida também perdura até os nossos dias atuais, mas com um outro tipo de configuração, era tido como uma propriedade. Aliás, ele era uma propriedade. E o julgamento da época ainda caracterizava o negro como sendo uma não pessoa. Então, por que conceder cidadania a ele? Por que atribuir a esses grupos que correspondiam a uma parcela significativa da população o direito de serem cidadãos? E vocês também perceberam que quando o voto ele foi surgindo, tudo com as suas limitações. Pessoas alfabetizadas, enfim, o caráter excludente, ele também existiu nesse contexto. Vamos agora avançar para entendermos esse período também, levando em conta o período da Era Vargas. E aí você pode também observar no título a questão da consolidação dos direitos sociais, né? Então percebam, nós temos aqui um fragmento que diz o seguinte: a cidadania passou a incluir direitos sociais e trabalhistas. A Constituição de 1934 reconheceu direitos como jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, salário mínimo, direito de organização sindical. Eu ainda acrescento o 13º salário, a questão da licença maternidade, no caso, para as trabalhadoras. Então, alguns direitos trabalhistas que existem até hoje, mas que alguns, por interesses econômicos, interesses do grande empresariado e até mesmo por parte de uma parte da classe política do nosso país, são direitos conquistados historicamente e que hoje, lamentavelmente, são direitos que acabam sendo combatidos, né? Inclusive flexibilizados, cabendo a uma negociação entre empregador e entre empregado. Então, dentre esses direitos, né, que perduram até os nossos dias atuais, nós temos o quê? Nós temos a consolidação dos direitos sociais no nosso país. Conforme eu mencionei, os direitos sociais, eles estão vinculados à nossa qualidade de vida. Precisamos de bem-estar, precisamos de moradia digna, precisamos de segurança, precisamos de ter a oportunidade de ter o trabalho, a nossa profissão, para termos a nossa renda e, com isso, subsistir as nossas condições de existência. E só para finalizar esse item, vamos aqui visualizar também o que foi um dos grandes avanços. Você pode perceber aqui a CLT. O que significa essa sigla? Consolidação das Leis do Trabalho, que se deu no ano de 1943.
E em que consistiu a CLT? Não basta somente você falar, dizer que as pessoas têm direitos, mas a CLT, ela acabou correspondendo a essa formalização, ou como os juristas colocam, a positivação de direitos, que eles precisam estar codificados, eles precisam estar escritos. Você só tem direito a alguma coisa se em algum lugar tiver escrito que você tem direito àquilo. Ninguém pode reivindicar, e isso é muito importante. Às vezes, em determinadas situações, as pessoas elas proclamam, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Se estiver escrito, sim. Se não estiver escrito, então você não tem direito algum. Vamos aqui avançando. E nessa nova imagem, vocês podem perceber todo um coletivo de indivíduos, uma bandeira bem grande, direta e já, né? Nós temos aqui, ó, da ditadura militar e a restrição da cidadania. Nós temos conhecimento a respeito desse momento da história do nosso país, né, em que a censura ela foi instalada, em que as liberdades civis elas foram tolhidas e toda e qualquer crítica social que se pudesse fazer ao poder político que estava instituído no nosso país, na época da ditadura militar, foi significativamente combatido. Mas os movimentos visando a resistência, visando a reversão dessa conjuntura prejudicial, principalmente para a política brasileira, para o exercício da cidadania brasileira, acabou sendo com o tempo superado. E aí, um dos movimentos nesse contexto bastante significativo foi justamente o movimento das diretas já, em que o povo reivindicou o seu poder, a sua autonomia de escolher, através do voto direto, quem seriam os seus representantes. Vamos aqui a mais uma informação que pondera agora a respeito da Constituição de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, que pondera direito universal à saúde, educação e moradia, liberdade de expressão e associação, participação popular e controle social das políticas públicas, igualdade de gênero, raça e orientação política. Foi um marco histórico no reconhecimento da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, ou seja, todos os artigos existentes na nossa Constituição, eles estão associados a esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. Diante de todas essas considerações, vamos para a nossa atividade, uma questão objetiva, você vai visualizar em tela e acompanhar com bastante atenção a leitura. O processo de redemocratização do Brasil, consolidado com a promulgação da Constituição de 1988, foi marcado por intensas disputas políticas e sociais. Considerando esse contexto histórico, identifique a alternativa correta. Letra A. A abertura política, conduzida pelo governo Geisel, foi imediata e irreversível, com o restabelecimento pleno das liberdades civis, já em 1974. Letra B. O movimento Direta e Já garantiu a realização de eleições diretas para presidente em 1985, encerrando o regime militar sem necessidade de negociação com o Congresso. Letra C. A transição democrática brasileira foi caracterizada por uma ruptura abrupta com o regime militar, impulsionada pela pressão popular e pela crise econômica. Letra D. A Constituição de 1988 representou um retrocesso em relação às garantias sociais, priorizando a liberalização econômica e a redução do papel do Estado. E letra E, o processo de redemocratização foi lento e negociado, resultado da combinação entre pressões da sociedade civil,
reorganização dos movimentos sociais e a abertura gradual promovida por setores do próprio regime. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra E. O processo de redemocratização foi lento e negociado, resultado da combinação entre pressões da sociedade civil, reorganização dos movimentos sociais e a abertura gradual promovida por setores do próprio regime. Ou seja, foi possível por conta de uma essência, a participação dos cidadãos que passaram a exigir uma mudança expressiva no cenário político do nosso país. Eu finalizo esta videoaula, não deixe de acessá-la em nossa plataforma. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.